Olá, boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que, apesar desta quarentena, apesar desta pandemia, as coisas estejam caminhando, né, com a bênção de Deus na sua vida, tá bom? Nós estamos aqui com a nossa transmissão do Palavra de Esperança, uma palavra de Deus em meio à crise. Eu e o reverendo Marcos Novaes temos transmitido algumas devocionais, algumas mensagens da palavra do Senhor para trazermos o alento e a orientação de Deus nesse momento da pandemia, de quarentena e de preocupação, não é? E de muitas questões envolvidas nesse período. Tá? Então hoje nós vamos meditar aqui por alguns momentos na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5. Do versículo 5 ao versículo 11. Principalmente o versículo de número 8. Tá? Principalmente o versículo de número 8. Assim nos diz a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um texto maravilhoso. Quero aqui saudar aí o Pedro Henrique, que está conosco. Um grande abraço, Pedro. Dioclésio, meu querido amigo, também junto com o Pedro aí, acompanhando, não é, a nossa live. Então que Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês. Esse texto do apóstolo Paulo, Pedro, Deus abençoe, querido. Esse texto do apóstolo Paulo, ele é muito oportuno, porque nesta semana nós entramos aí, não é, a partir de amanhã, na chamada Sexta-feira da Paixão. E esse final de semana nós relembramos esse momento crucial na história humana em que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Então a Sexta-feira da Paixão é esse momento que Jesus foi entregue à cruz, ele morreu, deu a sua vida. E domingo, que nós comemoramos a Páscoa, é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, pensando nisso, meus irmãos, nesse momento de crises, Deus tocou no meu coração de nós pensarmos sobre esse texto. Pensarmos a respeito de quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Não é? E esse texto vai nos ensinar muitas coisas. A principal lição que nós aprendemos nesse texto é que Cristo é o nosso exemplo de humilhação. O nosso exemplo de humilhação. O presbítero Marcelo, Deus abençoe, seja bem-vindo, viu? Marcelo também está aí. Deus abençoe vocês. Brasil, seja bem-vindo. Então, Cristo Jesus é o grande exemplo de humilhação. Esse é o propósito que Paulo estabelece aqui no capítulo 2, onde ele exorta ao amor, a comunhão com os irmãos e a humildade. Quando ele vai falar da humildade, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele conta a história de Jesus. Então a gente aprende aqui algumas lições preciosas neste texto. A primeira delas é quem é Jesus Cristo. Olha que bonito isso. Lá no versículo 5,
Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então repare, voltando ao tema, o propósito de Paulo, né? Paulo, ele exorta a igreja, ele aponta para a igreja a necessidade de ter no coração, na prática, o mesmo sentimento que teve ou que houve em Cristo Jesus. É o sentimento de humildade, de humildade. Eu creio, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, que a grande lição que nós aprendemos na Páscoa é a lição da humildade. Então a primeira lição aqui, a partir desse argumento de Paulo, é quem é Jesus Cristo. Ele diz no versículo 6, pois ele, olha a humildade de Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Eu começo a ler o 7. Então a primeira lição é quem é Cristo. O Senhor Jesus, ele subsiste em forma de Deus. O apóstolo Paulo, ele parte do princípio que Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, né? É o Senhor. Isso é muito bonito, meus irmãos. Nós temos que lembrar que aquele que morreu na cruz é o Senhor Jesus. É o Deus encarnado. É o Deus encarnado, é o Deus, é a natureza divina, a natureza humana na pessoa de Cristo. Ele era Deus, é Deus. E naquele momento da encarnação, e aí a gente aprende a segunda lição aqui, o que ele fez, no ato da sua encarnação, ele se esvaziou dessa divindade. Não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, abriu mão do domínio da natureza divina para assumir a forma de servo. Olha o versículo 7. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que Jesus Cristo fez, meus irmãos. Olha o que Jesus Cristo fez. Ele nos dá essa lição de humildade, de humilhação, de abrir mão da sua própria glória por amor ao seu Pai, por amor à sua obra de redenção. Ele abriu mão, ele se esvaziou, ele tomou forma de servo. Então, o Deus de toda glória, ele toma forma de servo. Isso, meus amados irmãos, é humildade. É humildade. A Páscoa nos ensina humildade. E ele tornou-se semelhança de homens. Então, a encarnação é esse processo do estágio de humilhação em que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele passou. Então ele era Deus, ele abriu mão da sua glória, se esvaziou e assumiu a forma de servo. De glória, de Deus glorioso, do Senhor glorioso, ele tomou a forma de servo. Isso é humildade. Humildade. Humildade é nós considerarmos o outro, diz o versículo 3, o capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E isso é humildade, meus irmãos. É considerar o outro superior a mim mesmo. Isto é humildade. E é o que Cristo fez. O Deus de glória assumiu a forma de servo. E ele assumiu tudo isso para quê? É a terceira lição. Ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ele obedeceu ao plano divino, ao plano eterno do seu Pai. Dentro de um acordo trinitário, o Senhor Jesus deu a sua vida pela igreja. Deu a sua vida, morreu na cruz pela sua igreja. Por todos aqueles que creem nele, o Senhor Jesus morreu, foi obediente, como um cordeiro levado ao matadouro.
Ele morreu por nós. É o Deus de glória que se tornou servo obediente. Lição de humildade, meus irmãos. A Páscoa nos ensina humildade. A Páscoa nos ensina esse exemplo de que Cristo nos dá, não é? Para mim e para você que está assistindo aí. A si mesmo se humilhou. E nós vamos para a última parte aqui da nossa reflexão. O Senhor Jesus, ele também é exaltado por Deus. Porque repare, o que ele recebe? Quando ele abre mão da sua glória, ele agora abre mão da sua glória, ele se humilha, toma a forma de servo, se torna um servo obediente a ponto de dar a sua vida e ser obediente até a morte cruenta, morte de cruz. Para quê? Para nos salvar. Ele deu a sua vida por nós. E o que ele recebeu? O que ele recebeu? Às vezes, meus irmãos, eu fico imaginando alguns que dizem, mas o que eu ganho ser humilde? Não é? O que eu ganho com humildade? O que eu recebo de eu dar a minha face? O que eu recebo de eu engolir sapos? Não é? O que eu recebo em troca de eu tratar o meu inimigo como superior a mim mesmo? O que eu faço? O que eu recebo em troca? Olha o que Jesus recebeu do seu Pai. Versículo 9. Pelo que também Deus, aqui Deus o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então repare, o que o Cristo recebe do seu Pai? Ele recebe a exaltação. O Senhor Jesus morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa ressurreição marca o final do seu estágio de humilhação e o início do que nós conhecemos como estágio de exaltação. Significa, meus irmãos, que nós não podemos nesta Páscoa ver o nosso Senhor Jesus como um sofredor. Nós aprendemos com o seu sofrimento, aprendemos com a sua humilhação, aprendemos com a sua morte, aprendemos com a sua entrega, mas ele não está mais sofrendo. Ele não é, glória a Deus por isso, ele não é mais um servo sofredor. Ele hoje, a partir da sua ressurreição, ele recebe a exaltação do seu Pai. Ele recebe agora a exaltação. Então aquele que abriu mão da sua glória, aquele que se fez servo, aquele que se fez obediente, que sofreu na cruz, morreu na cruz, ele agora é exaltado pelo seu Pai. Irmãos, nós aprendemos aqui muitas coisas. Neste versículo 9 e 10 e 11 de Filipenses capítulo 2, nós aprendemos muitas coisas. Uma delas é que sempre vale a pena sermos humildes. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena nós abrirmos mão da nossa vanglória, da nossa prepotência, do nosso orgulho. Sempre vale a pena nós abrirmos mão da nossa arrogância. Por outro lado, eu poderia também dizer tudo isso de outra maneira, que sempre a nossa arrogância vai levar mal. Sempre a arrogância nos leva para caminhos tortuosos e para resultados desastrosos. Um coração orgulhoso, um coração prepotente, um coração arrogante, é um coração fadado ao caos, ao sofrimento e à solidão. Eu quero aqui saudar aqui a minha neta, Tayla, está aí acompanhando. Vovô te ama. Deus te abençoe, viu? E aí eu caminho aqui para a conclusão. Porque o Senhor Jesus, ele foi exaltado. Ele foi exaltado
pelo Pai. E ele foi exaltado, recebendo um nome que está acima de todo nome. Ele recebendo um nome glorioso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Repare algumas coisas boas, interessantes para nós aqui. Versículo 10 vai dizer que tudo isso, a sua humilhação, o seu esvaziamento, a sua encarnação, a sua humilhação, a sua obediência, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação, é para que todos se ajoelhem humildes na presença dele. E isso, meus irmãos, eu costumo dizer que isso vai acontecer. Todos nós nos ajoelharemos diante de Deus, ou para adorá-lo como nosso Salvador, ou todos aqueles que morrerem nesta vida sem reconhecer Cristo como Senhor na sua vida, vão também se ajoelhar diante dele no juízo final, mas para receber condenação. Mas ali vão se humilhar diante da glória do juiz, que é o Senhor Jesus. Eu quero convidar você, nesta noite, você que talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus e ainda não se ajoelhou diante dele a fazer isso e a reconhecê-lo como Senhor da sua vida. E quando reconhecemos Cristo como Senhor, nós nos humilhamos. Nós nos humilhamos. Abrimos mão da nossa glória. Abrimos mão do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa arrogância e passamos a ser servos. Passamos a ser como ele foi com o pai dele. Ele abriu mão da sua glória para ser servo e ele foi exaltado. Você quer ser exaltado por Deus? É o caminho da humilhação. É o caminho da humildade. É o caminho da adoração àquele que é o único Senhor desta terra, que é o Senhor Jesus. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Não há mais ninguém, não há mais nenhum outro ser, outro Deus, outra entidade, outra religião, qualquer outra ideologia que seja Senhor da nossa vida, a não ser o Senhor Jesus. A Páscoa nos ensina a humildade. Mas a Páscoa também, ela vai nos ensinar quem é o Senhor. É o Senhor Jesus. E eu finalizo mostrando para o seu coração, no final do versículo 11, que tudo que ele fez foi para a glória de Deus Pai. Foi para a glória de Deus Pai. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele obedeceu, ele morreu, ressuscitou, foi exaltado, faz com que todos o glorifiquem, para que o nome do seu Pai, o nosso Deus, primeira pessoa da Trindade, seja glorificada. Irmãos, que esta Páscoa, meus irmãos, nós aprendamos sobre humildade. Aprendamos sobre humildade. Cristo é o Rei da Glória, que abriu mão da sua glória por amor a mim e a você. Ele é o Rei da Glória. E repare o coração de Cristo, né? Um coração humilde. E é isso que Paulo está ensinando, que a igreja precisa ser humilde, como Cristo foi humilde, como Cristo abraçou essa humildade. Eu e você precisamos aprender isso. Isso é muito difícil, meus irmãos. Abrir mão do nosso ego, fazer morrer a nossa pecaminosidade, fazer morrer a nossa natureza humana, é muito difícil. É muito difícil. Às vezes nós até sabemos como agir, mas o reagir diante de algumas situações, isso é muito difícil. Isso, meus irmãos, nos leva a perceber o quão dependente nós somos da palavra de Deus, o quão dependente nós somos da palavra de Deus. Se não for Deus, não for a misericórdia de Deus na nossa vida, não somos nada, não somos ninguém. Nós só somos hoje filhos de Deus, crentes por causa da misericórdia dele. Não há nada em mim, não há nada em você, não há nada
que mova o coração de Deus ao nosso favor, a não ser o sangue glorioso, misericordioso, redentor do nosso Senhor Jesus. Páscoa nos ensina humildade. Páscoa nos ensina adoração a Cristo. A humildade, meus irmãos, é abrir mão do nosso ego, tirar as pedras do nosso coração. Deus quer ver em nós corações quebrantados. Corações quebrantados. Eu acho muito bonito quando o profeta Ezequiel diz que o Espírito criará em nós um espírito novo, tirará o coração de pedra e nos dará um coração de carne. Muitos crentes ainda têm coração de pedra. Muitos crentes religiosos ainda têm coração de pedra. Um coração petrificado pelo orgulho. A Páscoa nos ensina humildade. A Páscoa nos ensina humildade. Filipenses, capítulo 2, que foi o nosso texto, Paulo diz no versículo 5, tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que ter o coração de Cristo. Nós temos que ter essa qualidade que teve no coração de Cristo, chamado humildade. Humildade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que nesse momento de pandemia, de quarentena, de indecisões e de preocupações, que nós lembremos que o Senhor Jesus é o Senhor glorificado, exaltado, cujo nome é acima de todo nome. Ele é o Senhor da glória. Ele conduz todas as coisas para a sua glória. Deus é glorificado em todas as coisas. Nesta pandemia, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Confiemos nele. Olhemos para um Cristo, não um Cristo da foto, né? Não um Cristo crucificado, não um Cristo sofrido, não um Cristo... Não. O Cristo da palavra é o Cristo ressurreto. É aquele que é o Senhor da glória. É o Senhor de toda a glória. Então que nesta noite e que nesse momento a palavra de esperança para nós é que o Senhor Jesus é o Senhor da glória. Confiemos nele. Confiemos na sua direção. Na sua direção. Ele já fez tudo por nós. Ele já morreu, ressuscitou, garantiu a nossa salvação e nada vai nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito. Eu agradeço a todos que estão aí ao vivo, não é? Nosso irmão Márcio, todos que estão aí, Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe, saudade de todos e que a graça do nosso Senhor, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida, sobre sua família, sua igreja nesta noite. Quero orar por você, Brasil, Deus abençoe, viu, meu irmão? Quero orar por você nessa noite. Vamos orar juntos? Edgar aí também está conosco, Deus abençoe. Reverendo Marcos entrando agora, Deus abençoe, meu irmão. Meu pastor, Reverendo Marcos é o pastor nosso ali, pastor titular da Igreja Presbiteriana Jardim de Abril. Trouxe-nos um estudo abençoado, né, ali pelo Facebook. E Deus tem falado muito ao nosso coração por intermédio do servo do Senhor. Não é? Muito bem, nós estamos indo ao final da nossa live. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor ao nosso coração. Pai amado, nós te agradecemos pela vida do Senhor Jesus, pela obra de Cristo na cruz. Muito obrigado porque o Senhor Jesus é o grande exemplo de humildade para o nosso coração. Que eu e todos esses meus irmãos e irmãs que estão aí acompanhando esta palavra de esperança, recebam de ti a bênção gloriosa, uma bênção providencial, a bênção protetora
da palavra do Senhor. E que o Senhor encontre em nós humildade. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos pela nossa arrogância, prepotência, soberba, porque fazemos do nosso ego, da nossa vontade, o nosso Deus. Pai, perdoa-nos por isso. Perdoa-nos pelas ações e reações que negam a direção do Senhor na nossa vida. Perdoa-nos, purifica-nos em Cristo. Faça-nos ter uma vida de humildade na presença do Senhor. Que nesta Páscoa o nosso coração seja preenchido por esse exemplo glorioso do Senhor Jesus, da humildade, mas também que o nosso coração perceba que Ele é o Senhor da glória, exaltado pelo seu Pai, tendo nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Que a começar por nós, o nosso coração, se ajoelhe, se humilhe e reconheça a grandeza e o senhorio de Cristo. E mais do que isso, Senhor, que esta certeza traga-nos a segurança que o Senhor está conosco. Que o Senhor controla todas as coisas. E que o Senhor está no controle, no comando da nossa vida e do nosso país, do nosso mundo, do cosmos. Tudo está debaixo da direção do Senhor. E finalmente, Pai, que todos nós olhemos para a glória do Deus Pai. Como o Senhor Jesus, que fez tudo para glorificar o seu Deus, possamos glorificar o Senhor nesta noite com a nossa vida, com estilo de vida de humildade na presença do Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero encerrar agradecendo a todos, viu? Agradecendo de coração a todos que estiveram aí acompanhando. Quero fazer aqui uma divulgação. Amanhã, a partir das 7 horas, não é? Reverendo Marcos, aí me ajude com o horário. Amanhã nós teremos a transmissão de um programa ao vivo pelas redes sociais, um programa da Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, a Igreja no Seu Lar. Estará lá o Reverendo Marcos Novaes. Eu farei parte desse programa com mais alguns irmãos, presbítero Marcelo e outros irmãos ali, batendo um papo sobre a palavra de Deus, não é? E no domingo, quero fazer esse convite muito especial a todos. Nesse domingo, nós teremos a transmissão da palavra de Deus, o culto à noite, com um grupo de louvor. Vai estar o grupo de cânticos ministrando o louvor do Senhor e um grupo de pregadores, de pregadores da Igreja Presbiteriana do Jardim de Abril, comandados ali pelo Reverendo Marcos Novaes, vai estar pregando as 7 palavras da cruz a partir das 18 horas. Não é? A partir das 18 horas, ali transmitindo ali pelo Facebook da Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, tá bom? Então fique atento, você quiser nos acompanhar, seja bem-vindo. Então amanhã, pelo Facebook da Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, procure lá no Facebook, Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, para você nos acompanhar o Reverendo Marcos Novaes e essa equipe de pregadores abençoada, né? Então amanhã nós teremos a Igreja no Seu Lar e domingo, às 18 horas, a ministração da palavra do Senhor, as 7 palavras da cruz, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Reverendo Marcos Novaes, obrigado pelo apoio, não é? Obrigado aí pela parceria, que Deus o abençoe também muito. Muito obrigado a todos, viu, gente? Até a próxima, terça-feira que vem, live aqui no Instagram, Palavra de Esperança, às 9 horas da noite. Deus abençoe a todos.